Um dos princípios mais importantes para o investidor é a diversificação, que é o único almoço grátis que nós temos no mercado. Hoje eu quero mostrar para vocês os meus últimos aportes em ações. Eu vou mostrar quais foram e por que eu estou investindo nelas. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para os seus amigos. Também estou no Instagram, @aestelamourão. Aqui embaixo tem o link, me segue por lá porque tem conteúdo de primeira de fundos imobiliários diários. Bom, é claro que eu prefiro os fundos de investimento imobiliário para aposentadoria. A minha carteira hoje é majoritariamente composta por fundos imobiliários, afinal de contas, é a maneira mais inteligente e eficiente de comprar imóveis no Brasil e eu gosto bastante pelo fato dos fundos imobiliários me pagarem renda passiva mensal. Mas de qualquer maneira, a gente precisa sim diversificar a carteira. É importante que você tenha ativos diferentes para que você mitigue o seu risco e também para que você tenha mais retorno no longo prazo. Hoje a minha carteira está assim: fundos imobiliários são 68,91% do meu patrimônio investido, ações 19,3%. Aí eu tenho exterior, que dá aí cerca de 9%, ETFs nos Estados Unidos e REITs, e fundos isentos, que são FIPEs e FIINFRAs, que dá bem pouquinho, 2,72%. Então hoje a minha carteira, como vocês estão vendo, é quase 70% fundo imobiliário, depois temos ações, exterior, FIPE e FIINFRA. São 5 classes de ativos diferentes. Bom, e qual é o meu objetivo? Diminuir um pouco o fundo imobiliário, né? Eu falo para vocês que eu gostaria de ter cerca de 55, 50% em fundo imobiliário e dividir para outras classes de ativos, que são essas mesmo. Não pretendo entrar em outra, tá? Mas o que eu pretendo fazer agora, né, nesse final de ano, o que tá difícil, porque as oportunidades em fundos imobiliários estão absurdamente boas, e por isso eu também tenho aportado em fundo imobiliário, tá? Esse mês de novembro, que é o mês que eu tô gravando esse vídeo, eu comprei bastante fundo imobiliário também, mas eu tô tentando subir ações para 25% da minha carteira, tá? O meu foco, algum momento, é ter fundo imobiliário cerca de 55%, ações 25%, uns 10% no exterior, o que já está ok, e cerca de 10% entre FIPE e FIINFRA. Esse é o meu foco. E buscando a diminuição dessa alocação em fundo imobiliário, o que mais uma vez eu revelo para vocês é difícil, tanto que eu comprei fundo imobiliário esse mês, eu andei fazendo alguns aportes em algumas empresas. Algumas eu já tinha, outras não. Eu entrei pela primeira vez esse mês e eu vou mostrar para vocês quais foram essas ações. Bom, e a primeira empresa na qual eu aportei esse mês, no dia 8 de novembro, foi a Prio, que é do segmento de petróleo e gás. Ela tem hoje um valor de mercado de cerca de 32 bilhões, está no novo mercado, foi fundada em 2008, a sede fica no Rio de Janeiro. A receita hoje da Prio por países vem dos Estados Unidos 30,3%, China 21,3%, Taiwan 9,2%, Japão 5%, Alemanha 4,8% e outros 29,3%. E em relação aos campos que ela tem, 57,2% vem de Frade, 23,9% de Albacora Leste e 18,9% de Polvo e Tubarão Martelo. Nos últimos 10 anos, a Prio entregou uma rentabilidade de 4.917% e o retorno anual nos últimos 10 anos foi de 48%. Então, é uma empresa que entregou muito valor para o seu acionista. Se a gente pega aqui, ó, cotação pelo lucro, a gente vê que em ações isso é muito claro para a gente, né? A cotação acompanha o lucro. Se o lucro continuar subindo, continuar crescendo, a cotação tende a acompanhar ele, né? Então a gente vê aqui nessa subida aqui do lucro em verde, a cotação também vai junto. Bom, e qual o motivo de eu ter comprado a Prio? Eu já tinha empresa, ela não entrou na minha carteira esse mês, mas para mim esse preço da Prio está muito bom. E por que está muito bom? Porque a empresa está atravessando alguns problemas com liberação de campo pelo IBAMA,
né? E ela acabou de comprar um campo novo, que é o Pelegrino, que deve depois entrar nos resultados da empresa. Então, eu acredito que nos próximos anos os resultados venham muito mais fortes, que ela está enfrentando um problema pontual e que ela vai continuar gerando valor para o acionista. Bom, a terceira empresa que eu comprei esse mês é uma que já está na minha carteira há muitos anos, é uma das mais antigas da minha carteira, que eu gosto bastante. A Engie é uma empresa de energia elétrica, mais precisamente geração. Ela já está diversificando em outros segmentos, né? Mas no geral, o grosso mesmo é geração de energia elétrica, tá? O valor de mercado hoje dela é de 31,2 bilhões. Ela está listada no Novo Mercado. A fundação dela foi em 1998, em Florianópolis. Em termos de segmento, como eu falei, ó, 85,4% vem da geração de energia, 10,6% transmissão de energia e trading 4,1%, bem pouquinho. Nos últimos 10 anos, a Engie entregou pouco para o seu cotista, 150%, né? Porque o Brasil também é um país que vive em crise, então é complicado, renda variável no Brasil, 10% de retorno anual em média nos últimos 10 anos. Mas quando você puxa desde o seu início, a gente teve um retorno de 11.132% e em média 20% ao ano de retorno na Engie. Com relação à cotação versus o lucro, a gente vê que o lucro e a cotação agora, nesse momento, está se desencontrando, né? O lucro em verde segue subindo e a cotação em azul caiu um pouquinho, né? Mas no longo prazo aqui, o lucro faz com que a cotação acompanhe. E ao contrário da Prio, que não distribui dividendos, né? O foco da Prio é crescimento, a Engie paga bons dividendos. Nos últimos 12 meses pagou 6,61%. Mas aqui eu acho sempre bom frisar. Eu não invisto em empresas visando dividendos, tá? Eu invisto em boas empresas, empresas que eu acredito que vai me gerar valor no longo prazo. Para dividendos, eu compro fundo imobiliário, acredito que seja um veículo mais eficiente para rendimentos, tá? Bom, e o terceiro e último aporte de ações esse mês de novembro foi para a Allos, empresa de shopping, e aconteceu no dia 21 de novembro. A Allos, para quem não sabe, é a maior empresa de shoppings do Brasil. Ela tem um valor de mercado bem menor do que as outras duas empresas, 10,9 bi. Está listada no Novo Mercado, a fundação veio em 2003, sede no Rio de Janeiro. O negócio dela está totalmente no Brasil, shopping, né? Tem que ser no Brasil mesmo. Em termos de receita, 71,2% vem dos aluguéis das lojas, né? Aluguel do shopping. 19,2% estacionamento e serviços, 9,6%. Aliás, ela é a maior administradora de shoppings do Brasil. Quando a gente pega o retorno da Allos, foi muito, muito ruim. 45% nos últimos 10 anos, 4% ao ano em média. Então, assim, fundo imobiliário bate com os pés nas costas. Quando você pega aqui o máximo, ó, aí piora mais ainda, 42% no total, 3% em média ao ano. Então, assim, você repara que ela não gerou valor para o seu acionista. Se você olha o histórico, né, você sai correndo da Allos. Qual que é o meu foco aqui na Allos? Por que eu acho ela tão interessante? A Allos em 2019, né, que você vê que foi essa valorização aqui, que ela chegou até valer R$ 48,51 em 2020, porque teve a união da Aliança com a Sonai Sierra Brasil, tá? E aí depois, aqui em 2022, tá, até o comecinho de 2023, houve a fusão da Aliança Sonai com a BR Malls, que era outra empresa de shoppings que depois se tornou a Allos. Então ela tem alguns fatos relevantes na sua história, tá? Quando a gente olha em termos de qualidade, a Multiplan está na frente, a Iguatemi também em termos de qualidade de shoppings, tá? Mas eu acredito que ela esteja num excelente momento. Qual que foi o meu foco para comprar a Allos hoje? Bom, ela tem vendido alguns shoppings, né? Aqueles shoppings que não são core do negócio. Ela veio falando que o plano é vender 1 bilhão em shoppings, inclusive vendeu para o XPML alguns desses shoppings, e ela tem feito uma alocação muito inteligente de capital. Ela vende com cap rate de 8 e está recomprando as ações da própria Allos, né, as suas próprias ações, com um cap rate de hoje 16%
ao ano. Então, ela está num momento muito interessante de alocação de capital. Além disso, ela está distribuindo dividendos mensais. Logicamente, esses dividendos não devem se manter no longo prazo, porque a gente está falando de venda de shoppings e uma hora isso vai acabar. E além disso, a gente está falando que agora estamos no melhor momento para shoppings, né? Que é a época do Natal, de fim de ano, do quarto trimestre de 2023. Então, os shoppings estão lotados. Eu não sei na sua cidade, mas aqui em Uberlândia, inclusive, temos um shopping da Allos aqui, e a gente vê os shoppings lotados até em feriado, quando as lojas estão fechadas. Então, é um momento muito bom para shopping, por isso eu decidi fazer o meu primeiro aporte. A Allos foi estreia esse mês na minha carteira, primeiro aporte numa empresa de shopping. Até então, eu só havia investido em shopping através de fundos imobiliários, continuo com os meus fundos imobiliários, mas não tem uma porcentagem tão grande. Cabe uma empresa de shoppings também para eu ver como ela vai se comportar agora com o tempo, mas eu acredito que ela esteja barata e que agora seja um momento interessante de virada da empresa, tá? Eu acredito nisso. Vamos ver, o tempo vai me dizer se eu estou certa ou não. Agora eu quero saber de você. Você também investe em ações? Tem alguma dessas três que eu falei para vocês? Só lembrando, isso não é uma recomendação de compra, eu só quis compartilhar um pouco da diversificação da minha carteira com vocês. Gostaram dessas empresas? Conta para mim nos comentários. Pelo vídeo de hoje é isso. Até o próximo vídeo.